Amém. Se me perguntarem se eu sou rico, eu sou riquíssimo. Deus é bom. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é uma alegria estar aqui, mas ao mesmo tempo é uma é uma preocupação, né? Um temor, porque nós sabemos da responsabilidade que é. E a gente que tem o temor do Senhor no nosso coração, a gente sente, né, o peso de estar aqui. Mas o Senhor é bom e Ele é misericordioso. E Ele há de fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Queria convidar todos para abrirem as Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 26. Agradecer ao pastor Luiz pela oportunidade, a pastora Luciene. Agradecer a todos os pastores que oram por nós e que estão sempre na brecha pela nossa vida. Deus tem levantado um corpo de obreiros aqui nessa igreja diferenciado, que tem pago o preço, né, pelas vidas. E eu sou grato. Diz assim a palavra do Senhor: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que ele consiga os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços, porque os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço,
E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora o Senhor nos deu lugar. Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém? Glória a Deus. A boca está seca, a mão está gelada. Só Jesus. Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra que o Senhor falou muito comigo, desde quando o pastor Luiz me ligou, no início da semana, e eu já no terceiro sono acordei assustadíssimo. E o pastor falou: você leva a palavra para a gente? Eu falei: amém. E aí nós estamos trabalhando essa questão da expansão. O tema, né, da temática do nosso trimestre, do nosso bimestre, do nosso trimestre é a expansão. E esse texto, ele fala sobre uma mudança de Isaac. Isaac vivia numa região chamada Beer Lahai Roi, se não estou enganado, um nome meio complicado. E como diz o texto no versículo 1, Isaac, ele precisa sair dessa terra porque houve fome na terra, houve fome na região. E Isaac tinha no seu coração o pensamento de voltar ao Egito, por achar que o Egito seria uma boa opção, por achar que o Egito seria o melhor lugar para ele estar, um lugar seguro. Mas o Senhor, a gente vê logo em seguida, o Senhor fala: Isaac, não vai para o Egito, não vai para o Egito, não volta para lá, fica no lugar que eu te mostrar. E Isaac, né, recebendo essa orientação, essa direção de Deus, ele faz algo importante, ele faz algo que muda todo o contexto de Isaac, e a gente vai ver isso, a gente viu isso no decorrer do texto. Isaac, ele decide obedecer à instrução de Deus. Isaac, ele decide parar onde Deus determina que ele pare. Ele decidiu ficar onde Deus diz para ele que ficasse. Então esse era o contexto que Isaac estava inserido naquele momento. Ele precisava sair de uma região e ir para outra região onde não houvesse fome. E ele precisava de lugares onde havia poços. Porque os poços, nessa época, numa região árida como era, uma região desértica como era, ele representava vida. Era através do poço que eles tinham água para beber, era através do poço que eles tinham água para preparar comida, através do poço que eles tinham água para manter os animais, as crias. Então, a vida girava em torno da água, girava em torno desses poços, né? Então, esse era um contexto que ele estava. E então, quando Deus fala com Isaac, fala para ele: olha, você vai para um lugar e fica onde eu determinar, onde eu falar para você, porque eu vou abençoar você. Eu fiz uma promessa ao seu pai, e eu vou cumprir essa promessa na sua vida. Através de você, todas as nações da terra serão benditas. Eu farei da sua família, da sua descendência, uma nação poderosa, um povo poderoso. Ou seja, Deus trouxe, junto com a direção, junto com o discernimento, Deus trouxe uma promessa. Deus trouxe uma promessa. E Isaac, obedecendo a Deus, cumprindo a vontade de Deus, aquilo que Deus determinara, Isaac fica naquele lugar e ele toma posse dessa promessa. Então, nesse momento, nesse contexto, a gente precisa entender uma coisa que é importante, que a palavra já nos traz. Nós precisamos aprender a ouvir as determinações de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para nós. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ainda que para nós chegarmos neste lugar, dessa boa vontade de Deus, nós tenhamos que percorrer caminhos difíceis, caminhos aos nossos olhos penosos, dificultosos,
A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu queria perguntar para você, existe alguma promessa de Deus a respeito da sua vida? Você tem alguma promessa de Deus? Se você tem, levanta a sua mão, declara, traz no seu coração, lembra no seu coração qual é a promessa. São essas promessas que nos mantêm muitas vezes de pé. E aí Isaac, mesmo com todo aquele contexto, eu imagino, me coloco no lugar aqui fazendo, pensando, conjecturando. Pensa que a mente de Isaac tinha muitas coisas se passando ali ao mesmo tempo. Ele estava saindo de uma terra, ele estava indo para outra, ele não sabia como seria a recepção, ele não sabia o que ele iria enfrentar lá, e aí no decorrer do texto a gente vê que ele enfrenta dificuldades, os pastores dele, cavadores de poços que o digam, mas ele teria dificuldades. Então, havia muita coisa passando na cabeça de Isaac ao mesmo tempo, haviam muitos pensamentos, e aí Isaac, ele mais uma vez traz uma lição para nós, ele consegue discernir a voz de Deus, em meio a tantos pensamentos, em meio a tantos questionamentos que ele poderia estar passando ali, que ele poderia estar enfrentando ali. Isaac, ele decide interpretar, ouvir a voz do Senhor. E aí eu queria trazer uma reflexão para nós, sobre a nossa caminhada, rumo a Gerar, na nossa caminhada rumo ao cumprimento da promessa, das promessas que o Senhor tem para nós. Quais as vozes que nós temos ouvido? O que nós temos discernido? E o que nós temos dado ouvidos na nossa caminhada? Será que nós temos dado ouvido à voz de Deus, ou nós temos dado ouvido aos gritos das nossas necessidades? Aos gritos que a nossa alma dá diante das lutas que a gente enfrenta, diante das dificuldades que nós passamos? Será que nós temos dado ouvido à voz do Espírito de Deus, que fala conosco, nos direcionando, fala, não desce para o Egito, não vai para o Egito, não segue por aí, fica no lugar que eu mandei você ficar, eu estou determinando para você que fique aqui, a direção é essa, o que eu estou falando é a respeito disso, haja dessa maneira, faça isso, vá por este caminho, ele é o melhor, eu traço, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o caminho que eu tenho é melhor. Será que nós temos ouvido essa voz? Ou nós temos ouvido a voz contrária? Ou nós temos ouvido a voz das nossas necessidades? Ou nós temos ouvido a voz dos especialistas, que dizem que tudo irá de mal a pior, e que daqui para frente é só para trás? Será que nós temos dado ouvido à voz do Senhor? Ou será que nós temos dado ouvido as outras tantas vozes que falam conosco o tempo todo? Será que nós temos dado a devida importância à voz que o Senhor fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração? Ou, como o pastor Luiz gosta de dizer, nós temos dado de ombro? Isaac nos mostra, que nos ensina, que nós precisamos aprender a discernir. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus para caminhar, para seguir. Nós só vamos alcançar a expansão, aquilo que o Senhor tem para nós, a partir do momento que nós tivermos o discernimento, nós tivermos a nossa mentalidade transformada, ao ponto de entender que o que Deus tem para nós é o melhor, que Deus quer nos levar a um patamar maior, mais alto, que o Senhor tem algo para nós especial, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viu, é o que o Senhor tem preparado para nós. Ainda que a circunstância que nós estamos vivendo de imediato seja uma situação contrária, ainda que as vozes que você tem ouvido sejam todas vozes contrárias, ainda que você tenha ouvido um diagnóstico, ainda que você tenha ouvido uma palavra contrária, dizendo que você não vai conseguir,
que essa promessa ela é inalcançável, ela é inatingível. O Senhor está dizendo para você, falou, se eu falei, eu prometi, Isaac, ao teu pai Abraão, que eu faria de você uma grande nação, eu faria da sua descendência populosa, numerosa sobre a terra. E é essa palavra que vai se cumprir, porque quem disse fui eu que sou o Deus que conheço todas as coisas, eu sou o Deus do impossível, que ajo fora dos padrões da humanidade, que ajo na contramão, que trabalho com o impossível, com o impossível. O Senhor é esse é o Deus a quem nós servimos. É um Deus que não conhece limitações. O Senhor é o Deus que não age dentro dos quadrantes, até mesmo da religião ou da mente humana. Esse é o Deus que nós servimos. E então, Isaac, chegando na região de Abimeleque, de Gerar, ele se instala, e mais uma voz que soa na cabeça de Isaac, é o medo. É o medo. E eita vozinha que às vezes fala alto na mente da gente, Não sei com vocês, pelo menos comigo. E o medo chega ao coração de Isaac. Ele falou, eu vou mentir aqui, Eu vou ter que dar uma mentira santa. Para eu não morrer é por uma boa causa. Eu vou falar que Rebeca é minha irmã, não é minha esposa. Vai que eles querem ficar com ela e me mata por causa disso. Então eu tenho que garantir o meu aqui. E Isaac, ele faz isso. Ele faz isso. Mas como toda mentira, ela não se sustenta, Ela chega no momento em que ela por si só, ela se entrega. Num determinado momento, Abimeleque da janela vê, Abimeleque, que é na verdade um título, não é o nome físico dele. Abimeleque vê, falou, aquele movimento dos irmãos ali está meio estranho, Ele vê uma carícia diferente de Isaac. Se essa moto... Então, Abimeleque vê o movimento e tem ali a sacada na hora. Fala, não, ela é esposa dele. E aí chama Abimeleque e chama a atenção dele. Fala, olha, você falou para mim que ela era sua irmã, mas certamente ela é sua esposa. E aí Isaac entrega, fala, com medo de não morrer, para ninguém me matar, eu contei essa história aqui para vocês. De que ela era minha irmã e não minha esposa. E aí Abimeleque chama a atenção dele e fala, você podia estar arrumando um grande problema para nós aqui. Qualquer um poderia tocar na sua esposa e você atribuiria a nós essa falta. Então, para não acontecer isso, para não ter esse risco, eu vou determinar aqui que ninguém toque em você e ninguém toque na sua esposa. Amém, amém. E você fica aí na sua de boa. E aí, a promessa do Senhor, ela começa a se estabelecer na vida de Isaac. Isaac começa a trabalhar arduamente naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Isaac, ele prospera. Versículo 12 diz assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Riquíssimo. Quando o Senhor ele faz a nós uma promessa, quando Ele faz a nós uma promessa, quando Ele libera uma palavra na nossa vida, essa palavra, ela tende a se cumprir. Por que ela tende a se cumprir? Porque a palavra de Deus, ela não volta. A Bíblia diz que o Senhor não é filho do homem para se arrepender. Então, se Deus trouxe uma palavra para a sua vida, de que vai salvar a sua família, de que vai curar você, de que vai transformar o seu casamento, de que vai resgatar seu filho, de que vai curar a sua família, de que as coisas dele vão acontecer, que você vai prosperar, que o tempo de vergonha vai acabar e que você vai conseguir desentulhar esses poços que estão entulhados na sua vida, isso vai acontecer, porque é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é viva. Ela, quando é lançada da boca de Deus, ela vai para o alvo e nada pode parar a palavra. Quando ela é lançada, quando o Senhor profere a palavra de Deus, nada pode pará-la.
Em Isaías 14, 27 diz assim: o Senhor dos Exércitos falou. Quem pode mudar seus planos? Quando levanta a sua mão, quem pode detê-la? Eu queria que você tomasse posse desses versículos. Em Isaías 43, 13 diz assim: desde a eternidade eu sou Deus, não há quem possa livrar alguém de minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. Em 2 Crônicas, no versículo 12, no capítulo 6, diz assim: na tua mão estão a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia, aleluia. Quais são as palavras contrárias que têm vindo à sua vida? O que o inimigo tem soprado na sua mente, no seu ouvido, no seu coração? De que essa enfermidade não tem cura, de que resgatar o seu filho é impossível, de que salvar a sua empresa do fechamento é algo impossível, inatingível. O Senhor está dizendo: olha, a palavra que eu dei, ela não volta, nada pode deter a minha mão, agindo eu, quem pode impedir? O Senhor Deus, Ele traz essa palavra para nós nessa manhã. E eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se existe algo de Deus, meu irmão, liberado na sua vida, receba, toma posse, caminhe o caminho que Ele tem. Por isso que eu disse agora há pouco, as promessas de Deus, elas tendem a se cumprir. Porque tem algo no decorrer desse caminho que depende de nós. Nós precisamos estar no lugar para que a promessa cumpra. Nós precisamos estar onde Deus determinou para que as coisas aconteçam. Se Deus mandou eu ficar em Gerar, as promessas dele são para mim estando em Gerar. As promessas de Deus, elas dependem daquilo que nós estamos fazendo. Ela depende da nossa posição, do nosso posicionamento. Nós precisamos estar no lugar que Deus quer que nós estejamos para que as coisas aconteçam. Nós não podemos estar em desobediência e querer que aquilo que Deus tem aconteça. Nós não podemos estar num lugar diferente, vivendo de uma maneira que Deus não aprove, que Deus não quer, e querer ainda assim que as coisas aconteçam. Nós precisamos estar em Gerar. Nós precisamos obedecer. Para que as coisas de Deus, as promessas de Deus, mas eu tenho promessa de Deus, tem 20 anos, tem 15 anos, e as coisas não se cumpriram. Uma, que o tempo de Deus não é o nosso, Ele sabe de todas as coisas. E a segunda coisa, se você estiver no lugar certo, meu irmão, continue, persista, fique, e vai se cumprir, no tempo oportuno vai se cumprir. Então nós precisamos entender isso. A questão é que muitas vezes nós não temos esse entendimento. A nossa mentalidade, ela não foi mudada, ela não foi transformada. Nós precisamos entender que as coisas de Deus, meu irmão, muitas vezes, elas são contrárias à lógica. Elas andam na contramão da naturalidade. Porque nós estamos falando de algo sobrenatural. E a nossa vida, queira você, quer não, a nossa vida, ela é fruto do sobrenatural. E quando eu digo do sobrenatural, é em todas as questões, em todas as áreas. E seja o sobrenatural da vontade de Deus, da bênção de Deus, ou seja o sobrenatural do jugo do diabo. E seja o sobrenatural do peso do inimigo. Porque quando nós não estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós não estamos vivendo em Gerar na obediência, nós estamos abrindo uma legalidade, nós estamos abrindo uma brecha, nós estamos dando um espaço. E aí qualquer espaço que nós damos, o inimigo ele é especialista em entrar por pequenos espaços e fazer estrago, e fazer estardalhaço. Então nós precisamos ter na nossa mente, mudar a nossa mente a respeito das coisas e das atitudes que nós temos. Nós temos que entender que o sobrenatural, ele sempre será superior ao natural, porque ele é sobre, a própria palavra diz, ele é sobre o natural, ele está acima. O sobrenatural rege o natural, isso é uma verdade.
E às vezes nós queremos levar tudo na força do nosso braço. Nós queremos levar tudo à nossa maneira. Nós queremos levar tudo de uma certa forma em que nós temos o controle. Nós não temos o controle. Nós não temos o controle. Nós precisamos entender que ou nós colocamos as coisas nas mãos do Senhor, entregamos a Ele e apenas nos deixamos levar por Ele, seguindo a sua direção, como Deus fez com Isaac, seguindo as determinações de Deus, ou então nós vamos estar num carro desgovernado, porque nós não conseguimos ter o controle absoluto de nada. O Senhor é quem tem o controle sobre todas as nossas vidas. Não há como nós vivermos a expansão de Deus se nós não tivermos essa mentalidade de que o controle pertence ao Senhor e que Ele é que pode mudar, transformar a nossa vida. Não depende do agir das nossas mãos. O Senhor é que tem o controle sobre todas as coisas. Então eu queria convidar você para refletir. O que você tem tentado controlar? O que você tem entregue e falado, não, esse aqui eu vou conseguir. Esse aqui eu vou tomar conta. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Não há como nós desentulharmos os poços se nós não obedecermos à voz de Deus. Se nós não obedecermos à voz de Deus. Há um tempo atrás, uns meses atrás, numa quinta-feira, isso é um breve testemunho, o pastor Glaucio pregou aqui a respeito de quebra de maldições. E foi algo tremendo, era algo que eu já tinha no meu coração que eu precisava orar a respeito daquilo, sobre a minha vida, e sobre a minha descendência, sobre os meus filhos. E aí foi um culto tremendo, Deus fez algo poderoso aqui, e eu estava sentado ali atrás, e depois o pastor Glaucio terminou a palavra, o pastor Luiz pegou o microfone e foi orar. E quando eu estava lá orando, eu vim à frente, e o pastor Luiz liberou uma palavra na minha vida. E disse, olha, tudo que está amarrando você, todo o peso na sua mente, de achar que você vai repercutir tudo que você vive, que você presenciou, cai por terra hoje. Tudo que te prende, cai por terra hoje. E a partir daquele dia, algo mudou na minha mente. Algo mudou. Porque eu cresci no meio, na minha família, ouvindo palavras assim, nós não podemos fazer isso. Nós somos pobres. Queremos uma televisão nova. Não, não dá, nós não podemos, nós somos pobres. Não, nós não temos condição disso. Não, nós não podemos comer esse arroz cristal, não. Nós temos que comprar o outro, nós somos pobres. E isso foi introjetado em mim. E quando eu ouvia essas palavras, não eram, e aqui eu queria abrir uma observação, quando meu pai dizia isso, não era por mal. Não era por mal. Quando nós não temos o discernimento, a gente age assim. E meu pai dizia porque meu pai tinha uma realidade, um senso de realidade. Né? Nós tivemos uma vida simples, uma vida muito, muito modesta, não passamos necessidades, não, nunca aconteceu. Mas tínhamos uma vida regrada, né? Tínhamos as nossas dificuldades. E eu vivia com isso. Né? E até às vezes dentro de casa, fala, não vamos fazer isso não, muito medo de agir, muito medo de avançar, muito medo de dar um passe. Né? E eu tenho a balança lá em casa, que é a Carol, que fala, não, vamos, vai dar certo, avança, vamos fazer isso, vamos, e eu sempre recuado. Mas eu não entendia que isso eram palavras que foram introjetadas na minha mente, foram crenças limitantes que se estabeleceram em mim e me impediam de avançar. Mas eu esquecia que existia uma promessa de Deus sobre a minha vida. Essa voz falava mais alto. E as promessas de Deus ficaram em segundo plano. Ficavam escondidas.
E a partir desse dia, algo aconteceu. E eu passei a entender que tudo que Deus liberou a meu respeito vai se cumprir. Eu não vou repercutir, eu não vou viver novamente a vida que meu pai viveu. Todas as coisas que aconteceram na vida dele não necessariamente precisam acontecer comigo, precisam acontecer com você. Então, Deus está dizendo para alguns ou para alguém aqui nessa manhã: olha, se você recebeu uma palavra que está te travando, que travou a sua vida, dizendo que você não vai romper, que você vai viver como a sua família viveu, síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, é assim que vai ser, Deus está quebrando hoje. Não existe nada que o Senhor não possa romper. Mude isso na sua mente. Implemente, coloque em você uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. O Senhor, Ele te dá habilidade para desentulhar os seus poços. Qual o seu poço que está aterrado? Quem aterrou os seus poços? Será que foi uma palavra? Será que foi uma sentença? Será que foi um diagnóstico? O Espírito Santo está dizendo: você vai desentulhar os seus poços. Você vai desentulhar os seus poços. Aquilo que eu tenho preparado para você, a palavra que eu liberei ao seu pai, uma promessa de vida, de prosperidade, de descendência abençoada, vai se cumprir na sua vida. Receba essa palavra nessa manhã. E muitas vezes os poços nossos estão entulhados, vão sendo entulhados no decorrer da nossa vida, e a gente se cansa. Mas a gente aprende algo com Isaac aqui. Isaac, ele não parou, ele não se cansou, ele não jogou a toalha. Ele entrou em atrito com os pastores de Gerar, de Abimeleque. Ele entrou em atrito, ele limpou o poço. Os caras chegou e falou: não, esse poço é nosso. Beleza, tudo bem, ele muda. Ele desentulha outro poço. Os pastores de Abimeleque, invejosos, como diz a palavra. E aqui um adendo: todas as vezes que você avançar, todas as vezes que você expandir, vai chamar a atenção das pessoas. Seja ela boa, seja ela com um olhar de admiração, seja ela um olhar de bênção, seja ela uma inveja, seja ela um olhar de maldição. Não vai dar certo. Ah, conseguiu agora, mas você vai ver amanhã o que é que vai virar. Você vai ver, abriu a empresa hoje, você vai ver, não dou 3 meses. E aí o Senhor, Ele muda isso. O Senhor, Ele muda isso. Então eu queria dizer para você: desentulhe os seus poços. Para você avançar, é necessário desentulhar os poços. O Senhor vai trazer essa condição para você. Pensando em tudo isso, em todo esse contexto, em todas essas dificuldades que Isaac passou, nós temos aqui, eu marquei 3 características, 3 atitudes, 3 posicionamentos que Isaac teve. E eu queria trazê-los para nós, porque isso pode mudar a nossa história. Primeiro, Isaac, como eu disse lá no início, Isaac obedeceu. O versículo 6 diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele ficou. Ele ouviu a voz de Deus quando o Senhor falou para ele: Isaac, fica. Em segundo lugar, Isaac foi resiliente. O versículo 15 diz assim: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Isaac tinha ali uma realidade contrária. Os poços foram entulhados. Mas ele foi o quê? Resiliente. Ele decidiu permanecer, ele decidiu continuar. Porque o que é a resiliência? Resiliência é a nossa capacidade de permanecer e de transpor aquelas dificuldades. Isaac foi resiliente, ele continuou persistindo, ele continuou tentando, ele não parou, e ele sobrepôs aquele obstáculo, e ele cavou um outro poço. E o terceiro, Isaac, ele persistiu, e a persistência,
é a nossa capacidade de insistir em um objetivo, em algo. Enquanto a resiliência é a nossa capacidade de superar, de aguentar o tranco e transpor, a persistência é a nossa capacidade de continuar tentando, de continuar prosseguindo. Isaac, ele insistiu em seus objetivos. Debaixo de uma promessa de Deus, ele determinou em seu coração seguir e perseguir a promessa. Quando eu era adolescente, logo depois que eu me converti, pode tocar entrar no manto aí. Quando eu era no início da minha juventude, logo após a minha conversão, foi de 17 para 18 anos, eu tive um sonho. E todas as vezes que eu subo aqui, eu falo desse sonho. E todas as vezes que eu subir aqui ou em outro lugar, eu vou falar desse sonho. Porque esse sonho, ele é vivo. E eu persigo esse sonho. Eu corro atrás desse sonho. Eu sonhava que eu estava num lugar, num altar. Junto com muitos homens aqui, uma plateia grande. E esses homens eram pastores. Eram homens de Deus, e eu pregava. E esse sonho, ontem à noite, antes de dormir, eu fui orar. E mais uma vez eu lembrei desse sonho. O sonho que Deus me deu. O sonho que Deus colocou no meu coração. A gente às vezes encontra os poços entulhados na nossa caminhada. A incredulidade, a não preparação, eu não tenho ainda teologia, não me sinto preparado, capaz, mas aprove o Senhor estar aqui. E todas as vezes que eu lembro desse sonho, eu glorifico a Deus, porque os sonhos de Deus na nossa vida, eles são aquilo que nos geram vida. E eu persigo esse sonho. E hoje, estando aqui mais uma vez, o Espírito Santo traz à minha mente, ao meu coração, e fala: olha, aquele sonho daquele dia que você nunca esqueceu, sabe-se lá quantos anos tem, 20 anos, 22 anos. E quando eu fecho os meus olhos, aquela cena vem à minha mente. E o Espírito Santo fala: olha o sonho cumprindo. Olha aquele sonho que eu te dei cumprindo na sua vida. Você falando a respeito da minha palavra. Você desentulhou os poços. Eu desentulhei poços essa semana. Às vezes você desentulhou um poço ontem. Persista. Continue, não pare. Prossiga, avance. O sonho que Deus te deu, eles vão se cumprir. Você vai expandir, você vai chegar em Reobote. E quando Isaac chega naquele lugar, que os pastores de Gerar não mais contendam contra ele, os nomes que ele tinha dado aos postos anteriores, eram nomes que relatavam a realidade. Fala: porque aqui eu fui confrontado, porque aqui degladiaram comigo, mas agora esse novo lugar chama de Reobote. E você sabe o que significa Reobote? Reobote significa alargamento, Reobote significa amplitude. O Senhor tem nos chamado para viver amplitude, para viver expansão. O Senhor tem nos chamado para alargar as nossas tendas. O Senhor tem nos chamado para viver no sobrenatural. O Senhor tem nos chamado para viver aquilo que Ele tem. Nada pode pará-lo. Nada vai deter você. Você vai conseguir alargar. Você vai ampliar. As suas tendas vão alcançar lugares novos. Aleluia. Alain, você vai alargar as suas tendas. Eu não sei os poços que você tem que desentulhar. Eu não sei os poços que você tem que limpar. Mas o Senhor diz que vai alargar as suas tendas. Você vai expandir. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, trazendo ao nosso coração esperança, vida. Queria que você ficasse de pé. Queria que vocês tocassem para nós orarmos. Destruir-me,
zombando da minha fé e até Espírito de Deus, tramam contra Senhor, traz ao coração do teu povo, da tua igreja, Senhor, as promessas que foram entulhadas, sonhos que foram entulhados. frustrar meus sonhos. Espírito de Deus, existe uma palavra do Senhor para que nós possamos expandir, para que nós possamos alargar as nossas tendas, e nada, Deus, poderá impedir a tua mão de agir. Nada poderá, Senhor, impedir os teus filhos de conquistarem, de chegarem, Deus, ao lugar e dizer naquele lugar: Reobote, eu alarguei, eu ampliei, eu expandi. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, começa, Deus, a quebrar, ó Deus, as palavras. Começa, Deus, a quebrar, ó Deus, as limitações. Começa, Senhor, a trazer, ó Pai, um novo jugo, um jugo leve, um jugo do Senhor, ó Pai, e despedaça toda palavra de maldição, toda palavra de limitação sobre a vida da tua igreja. Que o teu povo possa viver o expandir de Deus, que a tua igreja possa viver a cura, a transformação. Espírito Santo, não há nada, Senhor, que o teu Espírito não possa fazer. Não há nada, Senhor, que a tua poderosa mão não possa mudar, não possa transformar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar diante dos céus, diante da terra e diante do inferno, que a tua palavra, a tua promessa se cumprirá. Aleluia. E nós vamos expandir, e nós vamos alargar, ainda que a situação seja contrária, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, porque a presença dele é real. Aleluia.